liberdade, igualdade, fraternidade. Desde que se instalou no Brasil há mais de 2 séculos, o ideal maçônico vem atraindo brasileiros que trabalham para a construção de um país forte e soberano. Foi assim na luta contra o domínio colonial, contra a escravidão, contra os regimes que cerceiam a liberdade. Ao longo do tempo, a história dos maçons confunde-se com a própria história do país. A maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista. Proclama a prevalência do espírito sobre a matéria. Pugna pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Seus fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. As primeiras lojas maçônicas no Brasil foram criadas na passagem do século XVIII para o século XIX, ainda no período colonial. Em 1822, quando se intensifica a campanha pela independência do país, surge no Rio de Janeiro a primeira obediência brasileira, o Grande Oriente Brasiliano, ou Brasílico. O compromisso dos maçons era claro: conquistar a emancipação política do Brasil e consolidar o sentimento de nacionalidade. À frente do movimento estavam líderes políticos, ministros do reino e o próprio príncipe regente. Os maçons José Bonifácio de Andrada e Silva, ministro do Reino, e o jornalista Joaquim Gonçalves Ledo eram os principais dirigentes da ordem maçônica e líderes do movimento. José Bonifácio, o patriarca da independência, foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente, sendo substituído por Dom Pedro I logo após a emancipação política do país. Independente de Portugal, a ex-colônia luta para afirmar-se perante as outras nações. O imperador e grão-mestre vê-se impelido a suspender oficialmente as sessões da obediência maçônica. Em 1831, quando Dom Pedro I abdica do trono em favor do filho e retorna a Portugal, os maçons continuam as atividades. Em outubro, é reconstituído o Grande Oriente. Um manifesto aos maçons de todo o país e às obediências estrangeiras anuncia a retomada dos trabalhos com força e vigor. Com o imperador Dom Pedro II ainda criança, regentes governam o Brasil. O período regencial apresenta clara efervescência, com revoltas e movimentos separatistas eclodindo por todo o país. Maçons de destaque como o padre Diogo Antônio Feijó buscam manter a nação unida, mas a Revolução Farroupilha, iniciada em 1835 e liderada pelos maçons Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, proclama a República Rio-Grandense. Em 1845, o Duque de Caxias, que viria a ser grão-mestre honorário do Grande Oriente do Brasil, pacifica a região. Concede anistia aos revoltosos, que são incorporados ao exército brasileiro com as mesmas patentes que mantinham no exército Farroupilha. Eusébio de Queiroz, mentor da lei que extinguiu o tráfico de escravos em 1850, era maçom. Mas a escravatura sobrevivia devido às novas gerações que aqui nasciam. 21 anos depois, a Lei do Ventre Livre, que declarava libertas as crianças nascidas de escravas, foi idealizada pelo Visconde do Rio Branco, chefe do gabinete ministerial do Império e grão-mestre do Grande Oriente.